Fala, fiel, mais um vídeo aí no canal. Vamos falar de América Mineiro 2, Corinthians 0, direto do Independência, né? Corinthians voltou a perder fora de casa, tem um retrospecto terrível fora de casa nessa temporada de 2023. Não só nessa temporada, né? Faz algumas temporadas que o Corinthians vai muito mal fora de casa, né? Vamos passar a limpa essa derrota do Corinthians, né? Só primeiro, cara, eu queria falar uma coisa que me irritou muito, cara. Eu vi um pessoal comentando na mídia mesmo e também alguns torcedores também, né? O torcedor eu não vou culpar porque tem direito de falar o que bem entender, né? Mas a mídia me irrita, né? Ficou tipo um burburinho assim, se perguntando, né? Se o Corinthians iria utilizar a formação titular do Corinthians, né? Nessa partida contra o América Mineiro, dito que tem uma partida importante contra o Del Valle na quarta-feira, fora de casa, né? A última chance do Corinthians se classificar na Copa Libertadores, né, cara? E por que me irrita isso, né? Cara, o Corinthians, ele venceu 2 jogos, a gente tá feliz com essas 2 vitórias, foram 2 vitórias importantes, foram 2 vitórias que podem mudar o ano do Corinthians, né? Além de recuperar a confiança, mas o trabalho do Vanderlei Luxemburgo continua em evolução. Eu acho que a gente tem que entender também essa questão, cara. Não tá um trabalho, pronto, agora a gente pode poupar e tudo mais. O que eu acho engraçado é que enquanto o Corinthians estava em crise, como é que eu posso dizer? Esse tema nunca apareceu, né? Será que o Corinthians vai poupar para jogar contra o Argentino Júnior? Porque não dava para poupar. O time tá em crise. Tipo assim, eu acho que o Corinthians saiu da crise, mas o Corinthians ainda tá em evolução. O Corinthians precisa muito encontrar alguma fórmula, encontrar uma sequência retilínea, né? E 2 jogos não vão estipular isso, né? Precisa de uns 5, 6, numa sequência boa aí pra gente recuperar o trilho do trem, tá ligado? Pra gente seguir, né? Seguir nos trilhos, né, cara? E, enfim, a gente continua lá embaixo no Campeonato Brasileiro. Então, assim, a partida de hoje, na minha concepção, não é que ela é tão importante quanto a do Del Valle, porque a do Del Valle tem um caráter definitivo, né? O Brasileirão tem mais rodadas para recuperar. Mas, porra, era o América Mineiro, sabe? Pô, o América Mineiro com 13 desfalques, o América Mineiro que não vencia não sei quantas partidas, o América Mineiro que no Campeonato Brasileiro de 8 jogos até então, essa foi a 9ª rodada, né? Tinha perdido 8 partidas, então, perdido 6 partidas. Então, sabe, tinha que vencer esse jogo, pelo menos fazer um ponto lá, sabe? Pra ficar menos pior a situação. E isso me irrita muito, tá ligado? Sei lá, as coisas, eu sei que no futebol as coisas são voláteis, mas às vezes a imprensa, enfim, né? Quem fala de futebol trata o torcedor como idiota, sabe? Sei lá, eu fico indignado com esse tipo de consideração, né? Enfim, o Luxemburgo não conseguiu repetir a mesma equipe da partida contra o Atlético Mineiro, né? Veio com a mesma formação tática, com 3 zagueiros, né? Com os 2 alas, né? Só que veio com 3 mudanças significativas na equipe, né? O time jogou com Cássio no gol, na ala direita o Fagner, né? Os 3 zagueiros, Mendes, Caetano no lugar do Gil, porque o Gil tá suspenso, e Murilo, e na ala esquerda o Fábio Santos no lugar do Bidu, que eu acho que ele tava jogando uma sequência de jogos seguidos, né? Como titular, ele deve ter sentido alguma coisa, ele até saiu por lesão, né? Contra o Atlético Mineiro, acho que o Vanderlei deu essa segurada. Esse caso do Bidu, pra mim, é uma explicação muito nata. Pô, o cara não vai conseguir jogar todos os jogos, isso eu entendo. Mas enquanto o cara estiver fresco, ele tem que jogar, tá ligado? Então ele colocou ali o Fábio Santos, né? Aí ele mudou um pouquinho o escopo do meio campo, né? De vez um volante, ficou meio que como se fosse 2 agora, né? Porque o Fausto tava como meio campista, né? Contra o Galo. Ele ficou tipo Fausto e Maicon alinhado, né? Na cabeça da zaga ali, né? Na frente da zaga. E ficou o Adson centralizado, caindo pros 2 lados, né? Pra tentar passar um pouco de criatividade, né, pra equipe do Corinthians, pra, enfim, começar as jogadas do timão, né? E no ataque, Roger Guedes e Yuri Alberto. Cara, falando do primeiro tempo do Corinthians, foi uma partida, assim, feia, tá? Partida ruim pra caramba de assistir. O primeiro tempo parece que durou umas 20 horas, o primeiro tempo. Tava assistindo, assim, e os meus olhos sangravam, né? Porque os caras não estavam tentando? Tava. O Corinthians, o Luxemburgo, pelo menos... E, assim, é outro tema que eu queria falar, né? Eu até pensei em fazer um vídeo na semana falando sobre o principal desafio do Vanderlei Luxemburgo. E, na verdade, o verdadeiro desafio do Luxemburgo, por exemplo, o Corinthians não tem um time tão ruim para estar como estava, certo? Perdendo absolutamente todos os jogos.
Então o Luxemburgo fez um trabalho de reconstrução nessa equipe do Corinthians, que estava sem nenhum alicerce depois da saída do Lázaro. O Corinthians se perdeu num buracão de crise que time grande enfrenta, né? E o Corinthians não era só dentro de campo, né? Tinha também crise externa também, enfim, problema com a torcida. E aí o Luxemburgo ele saiu na primeira etapa. E a etapa que eu acho que nenhum técnico vem encontrando no Corinthians, e eu não sei se é pelo fato de ter muitos jogadores velhos, né? E talvez você colocando uma equipe mais jovem, você possa ter essa rédea mais curta, né, nos jogadores, né? É que o Corinthians ganha um jogo, ganha outro, e depois os jogadores ficam na mamata, né? E isso me incomoda muito. Não foi o caso de hoje contra o América Mineiro, tá? Não foi o caso. Eu juro que não foi o caso dessa vez. Mas em geral é. Em geral é. Aí você acostuma a ver algumas frases que me irritam muito quando perde esse tipo de jogo, sabe? Por exemplo, o Cássio, não hoje, tá? Tô explicando essa pra fazer essa introdução, né? Às vezes o Cássio fala que o time deu uma relaxada, o Juliano falou que o time entrou desconcentrado. E esse é o tipo de frase que me irrita muito, sabe? Por que deu uma relaxada? Por que entrou desconcentrado? Não foi o caso de hoje, mas esse é o desafio do Luxemburgo, né? Enfim. E aí eu acho que é importante ter essa manutenção de equipe, porque o Corinthians não provou porra nenhuma ainda. Tá num começo de crescimento, de evolução. A gente tá feliz, a gente fica esperançoso com os resultados, mas a partida de hoje era... Como é que eu posso dizer, cara? É por esse tipo de partida que a gente perde, né? Que a gente talvez não se classifique no final do ano pra próxima Libertadores. Sabe? Porque você perde esse jogo contra o América Mineiro, na teoria, você vai vencer o Grêmio na Arena do Grêmio? Não sei. Você vai vencer o São Paulo no Morumbi? Não sei. Não sei. Ainda mais com esse péssimo retrospecto do Corinthians fora de casa. Então, uma das poucas equipes do Campeonato Brasileiro que esse ano tá com todos os times grandes do futebol brasileiro, que tá em crise, você vai lá e perde, cara, você fica puto, me desculpa. Me desculpa, eu sei que o time jogou com vontade hoje, isso não faltou, mas é o tipo de resultado que me irrita demais, tá ligado, mano? Enfim. E falando sobre o jogo, né? O Corinthians teve vergonha na cara sim, marcou forte, sistema de 3 zagueiros ali. O América Mineiro tentou se instaurar no campo de ataque, né? O Corinthians sofria ali com cruzamentos, mas o Cássio bem postado, a zaga do Corinthians, todo mundo bem postado, ele tava cortando bem. O problema não foi defensivo do Corinthians, ao meu ponto de vista, né? Enfim, aonde o Corinthians sofreu foi na criação, né? Não me diga, né? Sem o Renato Augusto, tava no banco ali com o Adson, né? Mas não foi nem só por isso, né? O América Mineiro fez uma marcação cerrada, bruta, né? No Yuri Alberto, no Roger Guedes, coibindo ali, parando a jogada dos Corinthians com falta. Violento mesmo o negócio, né? E o Corinthians sentiu ali, né? Parece, né? O jogo ali na criação. E não fez muita coisa no jogo todo em si, né? Mas, na primeira etapa, a melhor chance ainda foi do Corinthians, né? Num cruzamento do Fausto ali da intermediária. E o Guedes cabeceou a bola, foi no travessão. Essa foi a melhor oportunidade do primeiro tempo. O América ainda deu chutes a gol, mas tudo chute de fora da área, o Cássio defendeu com tranquilidade e saiu do gol dando soco em alguns cruzamentos, né? Mas o primeiro tempo em si foi equilibrado, mas foi um jogo ruim da porra, foi muito ruim. Enfim, e aí pro segundo tempo, o jogo veio um pouquinho mais desequilibrado para o Corinthians, tá? Porque no primeiro tempo, embora o pessoal falou que o Corinthians teve mais posse de bola, no meu ponto de vista não ficou tão claro isso, sabe? Ficou um jogo foi bem equilibrado no primeiro tempo. E já no segundo tempo o Corinthians voltou com muito mais posse de bola, mas não estava conseguindo infiltrar na defesa do América Mineiro, né? Que tava muito bem hoje também os caras, né? E aí o professor Luxemburgo prepara 2 substituições na casa dos 16 do segundo tempo, né? Ele não mexe na estrutura do time, mas ele faz 2 substituições de característica, né? Ele acaba sacando o Fausto e o Adson e entra com o Juliano, né? Que fazia um tempo que não entrava, e o Renato Augusto, né? Eu acho que ele sentiu que o time estava com mais posse de bola, ele quis dar mais criatividade para esse time do Corinthians, né? Já que o América não estava sendo muito perigoso. Enfim, quando os caras entram do Corinthians, né, o Renato e o Juliano, o América começa a cavar umas faltas no campo de ataque deles, né? Começa a manter a bola no campo de ataque até que sai um pênalti idiota do Caetano, né? Jogada morta pelo lado esquerdo, o cara vai cruzar, o Caetano tá com o braço aberto, a bola pega no braço dele e o juiz dá pênalti, da Daronco ainda vai ver no VAR, né? Quando eu vi o lance, e assim, é estranho, porque a trajetória da bola ela muda no ar ali, só que faz meio que um jogo óptico ali com você, né? Óptico, sei lá, um jogo de ilusão ali, né? Eu tive a sensação que a bola ainda pega na canela do Caetano antes de pegar no braço, né? Eu tenho essa sensação, só que eu não consigo provar bem na imagem. Eu vi ali várias vezes, né? Junto com a câmera do VAR, inclusive o Daronco viu várias vezes, né? Só que uma coisa que é curiosa, né? No jogo do Flamengo lá, que, pô,
A bola muda a trajetória na final da Copa do Brasil, né? Pegou na barriga e depois no braço do Léo Pereira, né? Quer dizer, segundo a arbitragem, né? Pegou na barriga e depois no braço do Léo Pereira, cancelaram o pênalti. Só que você não tem uma câmera que prova que pegou na barriga, você vê com feeling. Mas não pegou na barriga do cara, tá ligado, mano? Mas dizem que parece que pegou. Esse lance também poderia ser anulado, porque parece que pegou na canela do Caetano. Mas não, deu pênalti, né? A arbitragem brasileira muda, né, os critérios de marcação ou não de pênalti. Mas enfim, eu ainda acho que foi erro do Caetano, porque todos os jogadores do Corinthians, você pode ver ali, tipo, o próprio Murilo mesmo, ele sempre vai com o braço pra trás, né, o Gil, né, o Caetano pangou ali, cara, ele foi correndo ali com o braço aberto, correu risco desnecessário, né. O Avelar, esse Corinthians bateu bem, o Cássio ainda acertou o canto, mas fez a América 1-0, né. E aí, cara, o Corinthians volta a ter mais posse de bola, né, mesmo com o Renato Augusto, o Corinthians não conseguiu criar muita coisa, né, esbarrou no forte sistema defensivo do Mancini. O Mancini que, porra, ele sempre dificulta com o Corinthians, né? Inacreditável. O América Mineiro tomando pancada de todo mundo, quando joga contra o Corinthians é sempre difícil, né, velho? Enfim. E aí, cara, o Luxemburgo vai para mais 2 alterações. Dessa vez para não mudar o sistema, né? O Corinthians com mais posse de bola de novo, né? O Luxemburgo deu azar também, né? Ele faz 2 substituições, ele coloca o Felipe Augusto no lugar do Yuri Alberto e ele saca o Murilo para a entrada do Pedro, o menino da base, tendo mais uma oportunidade depois de um bom tempo também, né? Aí ele volta para a linha de 4, né? Fagner, Mendes, Caetano e o Fábio Santos, faz ali o Maicon de primeiro, né? O Juliano pelo lado direito, o Renato pelo lado esquerdo, o Pedro aberto na ponta direita, o Guedes na esquerda e o Felipe Augusto no comando do ataque, né? E na sequência, cara, na hora que o Corinthians está mudando de sistema tático, né? O Corinthians vai quebrar uma bola pra frente, o Renato, tipo, vai fazer uma chaleira, pega errado, pega nas costas dele. O cara da América pega de frente, mete a bola num contrapé da defesa do Corinthians, né? O cara faz uma jogada individual, o Corinthians estava todo bagunçado defensivamente, né? Limpa o Maicon, cruza pra trás, o cara chega a bater na bola, ainda resvala no Caetano, né? O Caetano aí que, pô, fez um bom jogo o Caetano, tava falando dos jogadores individualmente, e acabou matando o Cássio, né? E aí, o América fechou o caixão. Aparentemente, né? E faz o segundo gol na partida, 2-0 América. Na saída de bola, o Pedro faz uma excelente jogada individual pela ponta direita, consegue cavar um pênalti, né? O cara dá no meio dele ali na área. O pessoal até falou na reportagem ali que o Henrique Almeida protegeu a bola. Mas como é que ele ia proteger a bola se a bola não era dele, né? A posse era do Pedro, ele vai pra dentro, ele vai só no corpo do Pedro e faz o pênalti. O Daronco bem posicionado apitou. E aí quem vai pra bola é o Fábio Santos, né? Que, porra, o Fábio Santos até perdeu aquele pênalti com o Deportivo Cali ano passado, lá na Colômbia. Sei lá, ele tinha feito 20 gols de 21, né? Tinha perdido lá em 2014, né? Na primeira passagem dele, né? Aí agora, pô, aquele pênalti contra o Cali desencadeou uma péssima fase do Fábio também em cobranças de pênalti, né? Perdeu contra o Ituano, agora volta a perder contra o América Mineiro. Na altura que o Corinthians sofre o pênalti, né? Faltava acho que uns 10 minutos, porque teve um baita acréscimo lá, porque o cara fez cera do América Mineiro lá, o goleiro, teve diversas substituições, né? Teria tempo até para buscar o empate, mas o Fábio vai lá, isola e desperdiça a melhor chance do Corinthians, né? O Corinthians ainda tem mais uma chance com o Pedro, que faz uma excelente jogada individual pela ponta direita. O Pedro, por esse pequeno tempo em campo, acho que foi o melhor em campo, tá ligado? Bateu de perna esquerda e o goleiro do América fez uma boa defesa. Essa aí foi um dos primeiros chutes sérios, né? Porque o Corinthians teve mais posse de bola no segundo tempo, mas chute a gol mesmo. Teve um do Murilo antes dele ser substituído, era na casa dos 35 já, pra você ter uma ideia. E teve esse do Pedro. O Corinthians não finalizou muito na partida, não. Além da cabeçada do Guedes na primeira etapa, né? Partida ruim do Corinthians, não faltou vontade, eu não achei, pelo menos, tá? O Corinthians ainda tá se ajustando nesse sistema de 3 zagueiros. Eu acho que o que fez muita falta, cara, foi a ala esquerda, né? Além do Fábio Santos ter feito uma partida péssima individualmente, ele falando, ele não tem a característica de que um ala esquerda precisa, né? Geralmente você joga num sistema de 3 zagueiros para liberar bem os laterais, né? O Fagner até que aproveitou bastante no primeiro tempo essas subidas, mas o Corinthians ficou pendo para um lado, né? Ficou fácil de marcar o Corinthians pelo lado direito, já que o lado esquerdo do Corinthians não acontecia nada, porque ali tá o Fábio Santos, né? O Fábio Santos já não entrega a mesma consistência defensiva que consagrou ele, e ele nunca foi um grande exemplo de lateral esquerdo ofensivo ou com características que ajudem ofensivamente essa equipe do Corinthians, né, cara? Então, foi fácil de ser marcado. Além do Corinthians também tá sem o Renato Augusto, né? Eu nem achei que a culpa é toda do Adson, né? Como eu disse, o Corinthians ainda
tá se aperfeiçoando nesse sistema, né? Embora tenha sido uma evolução dos jogos, né? Não deixa de também de ser claro que para a partida do Atlético Mineiro, que não tinha caráter decisivo, né? O Corinthians teve que fazer uma coisa diferente, né? Embora tivesse uma construção do Luxemburgo, não foi totalmente aleatório que ele sacou essa. Já teve uns insights que ele poderia estar fazendo isso, né, cara? Enfim, o Corinthians perdeu, né? Eu fiquei irritado também com a fala do Renato Augusto no final do jogo. Ele falou, o cara perguntou por que deu certo contra o Galo e por que deu errado contra a América Mineira. Aí ele falou, né, contra o Galo joga, contra a América Mineira não joga, fica difícil. Pô, você tá de sacanagem, né? Ele tá de sacanagem, né? Sei lá, mano, aquelas respostas, a vida é assim, sabe? Eu odeio esse tipo de resposta, né? Então eu fiquei bastante irritado. Por exemplo, a América é o último do campeonato. 6 derrotas em 8. Não é possível que a defesa dos caras seja tão boa assim, tá ligado, cara? Então, o Corinthians deveu hoje. Esse é o fato, deveu em outros aspectos sem ser o de vontade, que eu acho que teve sim, né? Bom, o Cássio trabalhou bem nas jogadas que de coube ali, né? Não teve grandes chances do América. As chances que o América teve, converteu, né? As chances tranquilas ali, o Cássio, como sempre, vai bem, né? Encaixou bem as bolas, saiu bem no soco. Teve um chute a gol de fato, que foi o segundo gol, e um outro gol de pênalti, né? Falar o quê? A culpa não é do gigante, né? O Fagner não conseguiu repetir os facões que ele fez contra o Atlético Mineiro, né? Até porque o América joga mais defensivo, né? Esse ponto eu concordo com o Renato Augusto. Mas o principal para isso não dar certo foi o Corinthians escopendo, como eu disse, né? O lado esquerdo do Corinthians não existia com o Fábio Santos, então ficou tudo ali no lado do direito do Fagner, nas 2 etapas, e não estava sendo muita coisa, né? O Mendes fez uma boa partida, cortou tudo que deu para cortar. Os 3 zagueiros fizeram uma boa partida, né? O Caetano fez uma excelente partida também, a não ser os lances capitais, que, infelizmente vai na conta dele, né, cara? O pênalti eu achei que ele poderia ter evitado. E o segundo gol, a bola... Aí não é culpa dele, né? A bola bate nele antes de entrar, né, cara? Enfim, o Murilo fez uma boa partida também, saiu porque... Acho que pela sequência de jogos e também porque o Luxemburgo optou por mudar o sistema tático. Fábio Santos perdeu um pênalti, fez uma péssima partida, não contribuiu com porra nenhuma no jogo todo, né? Mal de novo o Fábio Santos. O Bidu é o titular absoluto dessa equipe, né? O Maicon, eu gostei bastante da partida do Maicon, tá? Ele teve que fazer a saída de bola de novo, né? Sempre toques pra frente, conseguiu... tá melhorando nesse quesito, né? Que tava muito fraco, né? Em passe de bola, né? Ter o passe e acertar mais. Eu acho que com a confiança readquirida pelo Corinthians e por ele também, ele melhorou, não um jogador péssimo, mas estava numa fase péssima. Eu gostei da partida do Maicon, né? O Fausto, eu achei que deu muito passe para trás, tá ligado? Também saiu no segundo tempo, não tava rendendo muito também ali, né? Porque como o América tava fazendo uma marcação muito forte, ficou a cargo dele e do Maicon dar os passes, né? E, em relação ao Renato Augusto, os dois não conseguem oferecer muito bem, não. O Adson apareceu pouco na primeira etapa enquanto esteve, não conseguiu fazer o papel dele de armação de jogada, cair para os 2 lados, né? Muito também porque só tinha um lado direito, porque o lado esquerdo do Corinthians foi inútil, como eu falei. Mas é uma partida ruim do Adson, né? E o Yuri Alberto e o Roger Guedes sofreram muitas faltas, sofreram com a marcação, partida ruim também dos dois, tá? Não conseguiram fazer praticamente nada, né? O Guedes ainda deu uma cabeçada no travessão, mas foram engolidos pela defesa do poderoso América Mineiro, né? Os caras que entrou, Renato Augusto ainda tentou jogar, mas deu uns passes em vertical, né? O Renato é diferente, bateu um escanteio aqui a colar, mas não entrou muito bem. O Juliano desaparecido, né? Um inútil, não ajudou em porra nenhuma nesse segundo tempo no Corinthians, né? Não sei a posição do Juliano. Felipe Augusto, nem tenho que avaliar o dele, né? Ele entrou ali para fazer o centroavante, mas faltava pouco tempo já. E quem que foi o outro maluco que entrou? O Pedro. O Pedro talvez tenha sido o melhor em campo, tá? Foi o cara que criou as 2 melhores chances do Corinthians na partida, né? Ao lado daquela cabeçada do Guedes, né? Ele cavou o pênalti e ele fez uma outra jogada individual excelente que obrigou o goleiro da América a fazer uma boa defesa. Enfim, é isso, rapaziada. Já passei aqui minha insatisfação com os pontos que tem que falar. Se a gente conseguir vencer no Equador o Independente Del Valle, todo mundo esquece essa partida do América Mineiro, mas é uma partida que eu fico irritado, porque lá na frente, quando faltar alguma coisa pra alguma coisa, essa alguma coisa são esses pontos que a gente deixou em Minas Gerais contra uma equipe fragilizada do América Mineiro, que contava com 13 desfalques. Aí fica difícil, né, rapaziada? Aí fica difícil. Bom, vamos ver se o Corinthians consegue aí a classificação na Libertadores. É só vencer o jogo, não tem nenhuma outra condição.
porque depois traz o jogo para Itaquera contra o Liverpool, e aí, pô, se não vencer o Liverpool, aí tem que sair mesmo, né? Mas é um grande jogo contra o Del Valle, a gente espera que o Corinthians consiga essa vitória. É isso, rapaziada. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal e vai Corinthians!